7h40, a gente está na linha com o secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Zeno Gonçalves, que gentilmente atendeu o nosso pedido de entrevista nesta quarta-feira de cinzas. Secretário, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao jornalismo da Nova Brasil. Bom dia, eu que agradeço o convite. Secretário, o terceiro dia do Vai de Graça registrou um aumento aí de 57% na demanda pelo transporte público na segunda-feira de Carnaval, na comparação com o mesmo período do ano passado. Eu começo te pedindo uma avaliação que os senhores fizeram aí dessa iniciativa inédita, né, do transporte gratuito, transporte público gratuito aí no período do Carnaval. Valeu a pena, secretário? Olha, valeu muito a pena. Primeiro, sob o ponto de vista da inclusão social. Eu acho que esse programa, instituído pelo governador, o programa Vai de Graça, de fato cumpre o objetivo de garantir o transporte como um direito importante, consolida a prestação desse serviço no Distrito Federal, mostra a capacidade que nós temos hoje instalada de frota, de capilaridade, de sistema de linhas de integração, e permite que um percentual significativo de pessoas que têm uma limitação de renda pudessem acessar o transporte para o seu lazer, para o seu pequeno negócio. A avaliação que nós temos até agora foi assim, de que todos os objetivos que nós tínhamos com o programa foram alcançados e, de certa forma, até nos surpreenderam positivamente. O governador Ibanez Rocha, secretário, inclusive, publicou aí nas redes sociais, né, um relato de um dos trabalhadores aí do transporte público, contando ali como que foi a experiência. Muita gente entrava no ônibus e não sabia, né, que não ia pagar, e aquilo ali mudava ali até um pouco da feição da pessoa ao ser surpreendida positivamente com essa medida, né, secretário? Eu estive, por exemplo, na rodoviária, acompanhei, estava de plantão esses dias todos do Carnaval, até pela relevância do tema transporte gratuito, e tive a oportunidade de conversar com uma senhora que estava na parcelaria ali, na parcelaria Viçosa, ali na rodoviária. E ela feliz da vida porque, olha, eu estou comendo pastel aqui porque eu não paguei a passagem, é o dinheiro que eu tinha. Ou seja, então imagina as pessoas que puderam ter acesso ao transporte, tiveram esse extra, vamos dizer assim, na sua renda. Os relatos são inúmeros, assim como esse, o governador ficou bastante sensibilizado, que nós recebemos e enviamos para ele recebeu outros também, e mostrando que o acerto desse programa, principalmente nesse aspecto social, de inclusão das famílias vulneravelmente que sofrem, são mais vulneráveis economicamente. Secretário, então, para a gente deixar redondinho para o nosso ouvinte a respeito dessa iniciativa, ela começou a valer agora no último dia 1º de março. O pessoal pôde usufruir do transporte público, ônibus e metrô de graça durante todo o Carnaval, mas de agora em diante, então, o transporte vai ser gratuito sempre aos domingos e feriados, e aí a pessoa precisa fazer o quê? Ela tem que passar um cartão ali na maquininha de validação e não cobra nada? Como é que funciona na prática? Na prática é exatamente isso. O acesso ao programa de gratuidade ele é feito por meio dos cartões mobilidade. Nós desenvolvemos, junto com o Banco de Brasília e a empresa que presta serviço à bilhetagem, a Transdata, nós conseguimos desenvolver às vésperas do Carnaval uma atualização do sistema nos validadores dentro dos ônibus, nas catracas, né? E permitem também que o próprio cartão de débito e crédito também sejam utilizados para liberar a catraca sem cobrança. Nos domingos e feriados, começando às 0h01 do dia e encerrando às 23h59 de cada domingo, de cada feriado, o sistema está preparado para não cobrar. Você usa um cartão, qualquer cartão do bilhete único de Brasília, mobilidade, parceria estudantil, idoso, PCD, ou débito e crédito, e não cobra. Muito bem. 7h45, a gente conversa ao vivo com o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves. Secretário, vamos falar um pouquinho da concessão da rodoviária do Plano Piloto, aí onde o senhor esteve nesses dias de plantão de Carnaval. O governador assinou no último dia 22 essa ordem de início para transferir a gestão da rodoviária para a iniciativa privada. Essa nova gestão fica com o consórcio Catedral pelos próximos 20 anos, depois ali do Tribunal de Contas fazer uma observação, as coisas aconteceram de maneira
rápida, relativamente rápida, aí após a observação do Tribunal de Contas, e o Ibanez diz que o compromisso da empresa que assume a rodoviária é entregar o local remodelado em até 1 ano. Como é que está o cronograma certinho para o nosso ouvinte se preparar para essas mudanças na rodoviária do plano, secretário? Não, exatamente. Nós estamos, neste exato instante, na chamada fase de transição operacional. Ela pode ocorrer em até 90 dias. Já está aí desde o dia 22, como você citou, iniciou essa transição que funciona assim. O governo vai encerrando os seus contratos e deixando os contratos e a operação do complexo da rodoviária, e o consórcio vai assumindo vigilância, sistemas de limpeza, operação de embarque e desembarque de passageiros, manutenção dos equipamentos como escadas rolantes, elevadores, a relação com os lojistas, com os permissionários, o controle da comercialização. Isso tudo deve encerrar, a gente espera antecipar esse prazo, não esperar os 90 dias. Mas a empresa já tem preparado um plano, eles nos apresentaram, nós já aprovamos esse plano, que envolve exatamente esse cronograma. O consórcio prevê, o contrato, aliás, prevê investimentos de 120 milhões que serão realizados na primeira etapa em até 3 anos, são 48 milhões e até 3 anos, com toda a reforma e modernização da rodoviária. Tem uma recuperação estrutural, porque você tem ali uma obra muito complexa, com estruturas de aço, que precisam ser manutenidas, que precisam ser mantidas, e um valor de até 55 milhões para 4 anos, e, enfim, algumas outras melhorias, todas elas dentro do cronograma. Nesse primeiro ano, a ênfase do consórcio vai ser da funcionalidade, acessibilidade, segurança e manter os serviços todos funcionando. Eu acho que nós já em algumas semanas começaremos a perceber uma mudança, uma evolução gradativa em todo o complexo da rodoviária do Plano Piloto, que é o coração de Brasília, do Distrito Federal. Muito bem, secretário, ainda sobre essa situação, a gente teve, antes mesmo dessa cerimônia aí da ordem de início, né, desse processo de concessão da rodoviária, uma afirmação do governador Ibanez Rocha, que foi reiterada pelo senhor, a respeito do congelamento, não é, das passagens do transporte público aqui no DF, a despeito desse novo processo, por exemplo, envolvendo a rodoviária, agora dessa iniciativa do Vai de Graça. Isso se mantém? A gente viu agora, por exemplo, todo esse contexto de novo envolvendo o aumento, não aumento das passagens de ônibus do entorno. Aqui no Distrito Federal, eu quero saber se as passagens continuam como estão e qual que é o cálculo que o governo está fazendo para garantir isso sem prejuízo às empresas, enfim, e à própria população. Olha, o governador, ele entende, e foi uma decisão da política estratégica do governo, que mobilidade está diretamente vinculada à qualidade de vida das pessoas. Nós já temos uma frota que é a mais nova do Brasil, a menos poluente, com tecnologia de motores que poluem menos. As tarifas já congeladas desde 2019 e assim asseguradas pelo governador para manter isso até o final do mandato dele, de 2026. Nós temos também já uma perspectiva de subsidiar o transporte do entorno. O governador anunciou isso juntamente com o governador de Goiás. Devemos, na semana que vem, apresentar já a proposta de criação do novo consórcio, que vai fazer esse apoio, essa gestão do transporte semiurbano do entorno. Isso vai permitir diminuir também as passagens do entorno. O que está assegurando isso é exatamente a responsabilidade fiscal. Você tem que ter fontes estáveis e indicar as fontes todas as vezes que você tem um aumento de despesa. Em relação ao transporte, com a implantação do Vai de Graça aqui, que é a gratuidade nos domingos e feriados, o que nós temos é um custo já estável do sistema, que não prevê aumento. O que nós deixamos é de arrecadar aquele valor que seria pago nas catracas, por exemplo, aos domingos e feriados, cujo valor montante, num primeiro momento, só domingo seria 36 milhões, mas com o aumento dos feriados, aumentou em 20 milhões, total de 56 milhões, que nós não deixamos de arrecadar, mas esse valor, no final, acaba se revertendo com uma outra conta. Você tem saldo injetado na economia, você tem a propensão marginal de consumo, você aquece, gera empreendedorismo, gera renda, fomenta e aquece o comércio local, os pequenos empreendedores. É um processo de inclusão social importante e graças ao superávit que o governo tem tido. O governador entendeu
a importância de investir, afinal de contas, é o dinheiro dos impostos que volta para as pessoas através de serviços como essa gratuidade. E passa a ser permanente. Isso é um direito conquistado pela população de Brasília, do Distrito Federal. O governador vai assegurar isso já no impacto previsto, já está. A Secretaria de Economia fez todo um trabalho nos últimos anos desse ajuste. Então, a gente implantou esse sistema com bastante segurança. Secretário, a respeito desse consórcio, a gente tem visto já, não é novo, né, uma tentativa do GDF de sentar à mesa com o governo de Goiás e também com a União para dar uma solução definitiva para as passagens de ônibus, para o transporte entre o DF e o entorno. E aí a gente teve mais recentemente uma nova reunião, não é, do governador Ibanez com representantes do governo de Goiás, diante daquele anúncio de um reajuste de quase 3% nessas passagens por parte da NTT, que acabou sendo suspenso. Em que pé que está isso? O senhor disse que deve ter avanço nas próximas semanas? Sim, o primeiro passo foi essa decisão política dos dois governos. O governo de Goiás e o governo do Distrito Federal entenderam da importância do tema. Aliás, isso é um tema que já está mais do que compreendido pelos demais governos, mas tiveram vontade política de agir. E a decisão é essa: a gente precisa constituir um consórcio. Para isso, as duas casas legislativas de Goiás e do Distrito Federal têm que aprovar, os deputados têm que aprovar a lei que autoriza tanto o GDF quanto Goiás a instituírem, criar esse consórcio. A partir da criação desse consórcio, a NTT, nós já estivemos reunidos com a NTT, que hoje é quem coordena e quem faz a gestão do transporte do semi-urbano. Eles devem nos transferir em delegação para que o consórcio faça essa gestão. Os contratos atualmente em vigor. A partir daí, os dois governos subsidiam e conseguem já um desconto nessas passagens. Ou seja, além de não ter um aumento, começa a ter um desconto, porque os dois governos vão aportar recurso para subsidiar essas passagens. A partir daí, o que nós teremos é uma evolução. A gente vai licitar um novo sistema, uma nova operação, e o governo federal deve compor essa solução através do financiamento da infraestrutura, tanto de ônibus quanto do BRT, que vai ligar Lusiânia até conectar com o BRT aqui do Distrito Federal. Enfim, são várias ações previstas, mas o primeiro passo é aprovar a lei que autoriza os dois entes federados, Distrito Federal e Goiás, a constituírem esse consórcio. Secretário, a gente está finalizando aqui, o nosso tempo está estourando, mas eu não quero encerrar sem perguntar para o senhor também sobre os patinetes elétricos, né? Eles chegaram aqui ao DF no fim de janeiro, com equipamentos aí no plano piloto em Águas Claras. É uma parceria com a empresa Jet, que já opera em cidades como Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo esse acordo firmado, o período experimental deve durar 90 dias. Quem é que decide se fica ou não fica? É o governo do Distrito Federal, secretário? Na verdade, é uma iniciativa de livre mercado. A própria empresa solicitou, a gente havia feito uma consulta ao mercado inicialmente para quem gostaria de participar de um teste sobre esse modal. Uhum. A empresa JET prontamente se prontificou a participar. Nós demos uma autorização precária para início de 90 dias. A partir daí, nós vamos fazer um chamamento público. Por que esse período de 90 dias? A gente precisa avaliar questões como, por exemplo, a segurança, a forma como as pessoas estão utilizando os patinetes, as vias. O próprio Detran tem atuado fortemente na fiscalização também, porque existem ocasionalmente alguns abusos, as pessoas andam em vias que não podem. Por exemplo, o patinete só pode circular em vias de até 40 km por hora de velocidade máxima, ou preferencialmente sempre por calçadas e ciclovias. Existem limites de velocidade, já está no CONATRAN. E a gente tem percebido, primeiro, que houve uma adesão em massa. Hoje, começamos com 670 patinetes. Hoje, a empresa teve que ampliar para 1.000 patinetes. Uhum. A quantidade de cadastro já chega a quase 100 mil usuários cadastrados. E aí nós vamos, no final de março agora, editar esse chamamento público para que outras empresas do mundo possam também explorar. E aí, evidentemente, caiu o preço até você abre a concorrência, você diminui o preço cobrado por minuto. Quanto que é hoje, secretário? Você tem esse número de Depende do horário, né? Tá. Começa por 25 centavos, pode chegar até a 49, 50 centavos, Uhum. dependendo do horário, final de semana. Você tem outros operadores no mundo que podem explorar e baixa o preço. Também ampliar para outras regiões administrativas, e aí a gente vai avaliar
algumas questões que a gente está acompanhando. Então, após esses 90 dias, todos os aspectos que envolveram a utilização dos patinetes vão ser abordados desse chamamento. Eu acredito... Caso a gente entenda Perdão. que haja caso a gente entenda, e nós vamos nos reunir com o Detran, com os órgãos de segurança, até com a Secretaria de Saúde, para ver as ocorrências de acidentes que nós tivemos, que haja algum risco à população, esse tipo de modal, a gente vai avaliar a limitação ou de velocidade ou de área, ou mesmo até, talvez, a cancelamento desse chamamento público, caso a gente detecte algum risco. Mas, por enquanto, a experiência tem se mostrado exitosa. É uma pena, secretário, né, quem esteja abusando aí desses patinetes, porque eu acho que racionalmente ninguém é contra um patinete, enfim, ajuda tanta gente e, enfim, acaba sendo uma diversão também ali. Eu tenho relatos de gente Exato. que é... Mas, enfim, a gente está vendo muita coisa nas ruas do Distrito Federal, né? Às vezes duas pessoas em cima de um mesmo patinete, Menor de 18 anos. menor de 18 anos, ali às vezes junto e com a gente o carro. conta com a consciência do cidadão, né? É importante que cada um faça a sua parte, não que o governo vá lá e explique para ele o que é ter cidadania. A gente espera que as pessoas entendam, porque ajuda, de fato, como você disse, muita gente, né? Esse foi o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, que gentilmente atendeu aqui ao nosso convite, teve essa conversa agradável conosco aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Secretário, muito obrigado, uma excelente quarta-feira, bom trabalho para o senhor, hein? Para vocês também, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada, secretário.